Na festa do chá, enquanto os outros convidados receberam chá, Abigail recebeu o vinho. De forma provocadora, Caroline disse ter pensado que a duquesa gostaria. Por isso, ela preparou algo especial. Ela questiona se a duquesa ficou ofendida. A associação que a duquesa está fazendo, acho que ela não está nem um pouco feliz com a situação. Raquel estende a mão para a taça e aproxima ela do rosto irritada. Caroline está claramente se divertindo com aquilo. Raquel agradece, diz ter ficado feliz pela outra ter pensado tanto nela. Caroline diz se sentir aliviada, já que ela estava preocupada que a Raquel não fosse gostar. Raquel então prova um pouco do vinho. Ainda com ar irônico, Caroline pergunta a respeito do que aconteceu no dia anterior. Aquela mesa é um lugar cheio de pessoas que não estão do lado da nossa prota. Um homem sardento comenta que a Caroline ficou muito preocupada com a Raquel. Outro homem comenta que ela poderia ter se ferido seriamente. E uma mulher diz que os rumores perturbadores do Grão-Duque são bem conhecidos. Preocupada? Sem dúvidas há algo que Caroline está morrendo de curiosidade para saber. Raquel agradece pela preocupação dela, mas diz que, como pode ver, ela está bem ilesa. Então não precisa se preocupar. Caroline finalmente faz a pergunta que ela tanto queria. Essa duquesa tem alguma relação com o Grão-Duque? Raquel responde apenas ter visto ele algumas vezes em lugares públicos. Caroline comenta que isso é estranho, já que ela nunca viu ele agir daquele jeito antes. Aquilo nunca aconteceu. Então, Caroline está curiosa para saber por que o Grão-Duque não queimou Raquel com as chamas, pois isso foi surpreendentemente decepcionante. Caroline tem observado o Grão-Duque há muito tempo, então ela está apenas curiosa se há algo que ela não sabe sobre eles dois. Mas então, ela pede desculpas, deixando todos preocupados. Eles tentam reconfortá-la, dizendo que o Grão-Duque conhece os sentimentos dela por ele, então eles não acreditam que ele agiria daquele jeito sem motivos. Além disso, tem alguém que não sabe que a Caroline está apaixonada pelo Grão-Duque? Caroline agradece as palavras de conforto. E diz que tendo amigos como eles, ela não poderia ser uma pessoa mais feliz. Como que ninguém repara na falsidade dessa mulher? Raquel começa a rir, deixando Caroline confusa. Raquel pergunta se ela está em uma situação em que ela precisa se desculpar por ter saído ilesa. O homem sardento diz sem graça que não foi isso que eles disseram. Caroline, com sua habitual falsidade, pede desculpas e diz que isso tudo foi porque ela deixou cair algumas lágrimas vergonhosas. Raquel não queria se envolver com os Harrismans. No entanto, se ela ignorar atos como aquele, afetará o futuro da Liz. Então, com um sorriso, Raquel pergunta se perdoá-los, o que deixa Caroline nervosa. Raquel então empurra a taça de vinho e pergunta por que ela não tenta tão veemente esconder a própria grosseria. Este é o fim do início da amizade delas. Vemos terras secas e áridas. Tudo que é possível ver são algumas árvores sem folhas e areia infinita. No meio disso tudo, há uma cidade, o Grão-Ducado Lexville. Na mansão do Grão-Duque, enquanto Theo se enxuga, pois suponho que ele acabou de sair do banho, Mordom questiona o Theo se ele concluiu com êxito o trabalho que foi fazer. E Theo responde que não foi nada demais. Contente, o Mordom diz que é por isso que o Grão-Ducado está tranquilo como sempre. Chorado e desconfortável, Dante diz que o Theo precisa ter alguma dignidade. E vergonha de ficar assim, sabe, com o tanquinho à mostra. Theo questiona se ele não pode andar do jeito que ele quiser dentro da própria mansão, enquanto o mordomo sorri atrás, dizendo para o assistente deixar que o Theo faça como ele quiser. Quem concorda com o mordomo comenta aí. Dante fica frustrado, enquanto o Conde Arthur, o homem de antes, que é o cavaleiro dos Lexville, diz que ele fica muito mais estiloso desse jeito. Pelo visto, só o Dante tem algum problema em ver o Theo exibindo o abdômen. Eles ficam lá só batendo papo, ao contrário do Theo, que fica lá calado, apenas com a carinha emburrada, indo embora de fininho. Mas o Dante grita para o Theo parar de causar problemas, e pergunta por que ele teve que queimar o braço do Marquês Cavendish de novo. Theo explica que foi o Marquês que tentou usá-lo primeiro, mas Dante reclama que o Theo deve achar que o Marquês tem dezenas de vidas. E o Theo agiu sem nem ao menos avisar para o Dante antes. E pior, isso só faz com que os rumores sobre o Theo fiquem cada vez piores. Alguns dos rumores são que ele come carne humana, se banha em sangue e curte assassinar os outros. Arthur comenta animado que ele acha que esses rumores são muito legais, levando uma livrada na cabeça. Theo manda eles pararem, já que eles ainda têm trabalho para fazer. Depois, ele diz que quer saber tudo sobre a Raquel, o que deixa o Dante confuso. Irritado, ele pensa que de acordo com as informações que recebeu, o Marquês havia sido a vítima. Mas na realidade, quem causou tudo foi a senhorita Agnus. Pelo visto, Arthur não consegue nem fazer o relatório de direito. Parece que o Império terá uma duquesa a menos. Então ele diz que começará a investigação imediatamente. Apesar de que, de imediato, ele está apenas implicando com Arthur. Theo pensa na Raquel, pois quando ela trombou nele, claramente a maldição reagiu. A maldição que está enraizada na família Lexville e que faz ele ter uma sede insaciável. Quando eles se tocaram, Theo sentiu como se tivesse encontrado algo que estava procurando há muito tempo.
Quando ele era criança, seu pai informou de que ele seguiria os mesmos passos dele, já que a maldição dos Lexville é eterna. Este é o futuro do Theo, e o destino dele é a morte. Uma empregada cobra a visão do Theo com a mão, mas mesmo assim ele olha pela fresta seu pai sendo devorado pelas chamas, enquanto diz que mesmo que ele passe a vida inteira tentando escapar da maldição, ele ainda acabará sendo consumido pelas chamas. Lembrar disso deixa Theo pensativo. Ele tem que verificar se ele está enganado, ou se aquela mulher realmente é a chave para ele se livrar da maldição. Raquel finalmente está de volta à mansão. Ela está simplesmente exausta quando alguém a chama. Elise, a nova empregada-chefe, cumprimenta Raquel e diz que irá relatar todos os acontecimentos durante o período que a Raquel esteve ausente. Segundo as ordens da duquesa, o fornecimento e recebimento de suprimentos começou a ser feito por uma rota mais segura. Na questão da contratação de novos empregados, foram feitas rigorosas entrevistas com todos os candidatos. Após isso, eles selecionaram a quantidade significativa dos melhores e já deram início aos trabalhos. Outra questão dos reparos sendo realizados na mansão, o mordomo-chefe reportará separadamente a ela. Mas bem, o que Raquel realmente quer saber é a respeito da Liz. Eles informam que eles têm um pequeno problema. É sobre a nova empregada que foi designada para servir a Liz. Parece que ela está sendo excluída pelas outras empregadas. Então ela pergunta o que elas farão sobre isso. Raquel decide que elas vão esperar um pouco e ver como será. A empregada-chefe fica muito confusa com a atitude da duquesa. Mas Raquel informa de que no futuro a Liz passará por muitos problemas. Existem muitos empregados que fazem um belo serviço, mas o que ela quer da Bella não é apenas o trabalho dela como empregada. O crescimento dela é pelo futuro da Liz. Mas agora Raquel irá ver a Liz. Não importa quanto a Raquel tente proteger a Liz, algum incidente ainda acontecerá uma hora ou outra. E quando isso acontecer, as pessoas da Liz terão que entrar em ação. Raquel aperta o sim com um semblante triste. Tudo que a Raquel faz é pela Liz. Para a tranquilidade dela, felicidade e conforto. Raquel está observando a Liz dormir, quando de repente Liz abre os olhos e vê a Raquel ali. Raquel pede desculpas por ter acordado a irmã. Liz pede para elas dormirem juntas e Raquel concorda. Agora as duas estão deitadas na cama juntas. Raquel quer que tudo isso seja possível. Ela sorri ao olhar para o rostinho da Liz ao seu lado. Vemos um quarto com várias coisas jogadas no chão e diversos objetos quebrados. Alguém pede para seu querido levantar. O Marquês levanta rapidamente, claramente assustado com o súbito chamado que o despertou do seu sono. O coração batendo rápido, enquanto olha ao redor tentando se localizar. A Marquesa também se assustou com a forma brusca com que o marido levantou. Ela avisa que o pai dela enviou uma carta, o que deixa o Marquês assustado ao se lembrar do braço pegando fogo. Ela explica, com um sorriso perverso no rosto, que seu pai disse que há muitas coisas acontecendo na família Agnus, e que dessa vez dará um jeito de resolver tudo. Isso é tudo por causa daquela mulher, a duquesa Agnus. Mas agora, aquela garota em breve dormirá eternamente. Ela começa a coringar, rindo muito, enquanto seu marido ouve tudo sem expressar nenhuma reação. Marcos está falando alguma coisa com a Raquel, mas ela apenas finge ouvir com um sorriso no rosto. Apesar dela estar fingindo ouvir, seu sorriso era verdadeiro, já que ela estava de bom humor aquela manhã. Pois a Liz estava muito fofa, falando com as bochechas coradas que tinha pensado que fosse um sonho o fato da Raquel ter ido para o quarto dela. Ela também ficou muito feliz ao receber o bicho de pelúcia. E é por isso que a Raquel não consegue controlar a felicidade e as risadas. Mas o Marcos está sem entender nada. Raquel tenta se concentrar nos assuntos do território. Conforme os grandes comerciantes começaram a deixar o território, o número de desempregados começou a crescer além da conta. Enquanto isso, à medida em que os bens de consumo, algo que não é autossuficiente, se tornou mais rígida e instável, os preços de todas as coisas se elevaram exponencialmente. Para resolver esse problema, eles começaram a utilizar a estratégia de prometer benefícios aos comerciantes como forma de trazê-los de volta. Apesar de tudo, um dos maiores comerciantes, conhecido como Greywood, negou os benefícios e se recusou a fazer qualquer acordo. A desculpa ridícula utilizada por ele foi que não era possível confiar nos Agnus. Pensativa, Raquel comenta que eles precisam saber por que o Greywood mudou de ideia tão repentinamente. Marcos concorda. Será complicado se as coisas começarem a dar errado tão cedo. Por isso, eles têm que começar a utilizar todos os métodos para dar certo. Então, se o plano A falhar, eles irão com o plano B. Se Raquel fosse uma tirana igual o Grão-Duque Lexville, ela teria feito todos se ajoelharem perante a Liz, sem ter toda essa dor de cabeça. Raquel então olha para uma carta em cima de sua mesa. Dentro do Império, há um total de 4 famílias ducais. Os leões Agnus, as renas Noss, as cobras Hersman e os falcões Lexville. Apesar de que um corvo se encaixaria muito melhor com os Lexville. O mais importante entre todos agora é o Ducado Noss, por possuir a tecnologia de fundição mais avançada do Império. Gêmeos são pessoas que nasceram com a alma dividida em 2 corpos, devido ao ódio de Deus.
Ou, ao menos, esse é o entendimento sobre gêmeos naquele mundo. Durante 7 anos, para sua própria proteção, o Ducado Nós se fechou, pois os netos do Duque Nós nasceram como gêmeos. Aquele convite é do primeiro banquete que será realizado para que eles sejam revelados ao mundo. Raquel não é tirana como o grão-duque Clarksville, então ela precisa usar e aproveitar toda a oportunidade que aparecer. Ela precisa ir nesse banquete e impedir o acidente que acontecerá lá. O histórico local onde os gêmeos serão apresentados à sociedade será também o lugar onde a família Nós perderá um dos gêmeos. Dante avisa o Theo que terminou a primeira parte da investigação sobre a família do Ducal Agnus. No momento, o Ducado Agnus tem estado em uma grande melhora gradativa. No entanto, ainda há alguns problemas. E a parte mais fraca naquele momento é o setor comercial do Ducado. Para tentar fortalecer essa parte, eles tentaram fazer negócio com os Greywood, que é um dos grandes comerciantes. Porém, a tentativa deles resultou em falha. Com isso, há apenas alguns caminhos que a Duquesa Agnus pode escolher seguir. E se tudo ocorrer como o Dante espera, ela terá que ir até o Theo. E assim, ele poderá controlar ela do jeito que ele quiser. Mas enquanto Dante está todo orgulhoso do seu plano, Theo está sem entender nada. Ainda empolgado, Dante diz que também tem outros 99 jeitos de fazer isso. Mas Theo não sabe quem ele quer controlar. Dante responde que obviamente é a Duquesa Agnus. Mas Theo pede para o Dante não julgar o que ele quer fazer com base nos próprios pensamentos. Agora é a vez do Dante ficar sem entender nada, pois ele achou que o Theo queria destruir o Ducado Agnus. Se não é isso, por que ele pediu para o Dante investigar a Duquesa? Uma empregada empurra a Bella. Ela está irritada, pois por culpa da Bella, ela teve problemas com a empregada-chefe. Mas Bella não sabe por que seria culpa dela. Ao que parece, a empregada veio jogar aquele cesto de roupas para a Bella cuidar da limpeza das roupas. Mas esse não é o trabalho da Bella. Bella ainda teve bastante consideração só por ter levado as roupas até a lavanderia. Extremamente irritada, a mulher agarra os cabelos da Bella. A Bella parece achar que alguém só porque a Duquesa trouxe ela até ali. Mas se a Bella quiser ter paz naquele lugar, é melhor ela saber qual é o lugar dela ali. Vemos uma lembrança onde a Bella perguntava à Duquesa por que a Raquel a trouxe até ali. Ela não sabe fazer nada, então não tem certeza se pode fazer um bom trabalho. Raquel informa que há muitas pessoas que são boas nos seus trabalhos, mas não existem muitas pessoas que são corajosas e calorosas como a Bella. Raquel tem uma criança muito preciosa para ela, então Bella tem que cuidar dela. Lembrar disso dá determinação a Bella, que empurra a mulher para longe. A mulher fica ainda mais irritada com isso, e levanta sua mão para golpear a Bella. Mas se a Bella recuar ali, ela iria quebrar a confiança que a Duquesa depositou nela, e seria o mesmo que se curvar a pessoa que falou mal da jovem senhorita. Bella protege o rosto com as mãos. Ela não deixará isso acontecer, mesmo que custe a vida dela. Ela não queria se curvar a essas pessoas. Mas então, Liz aparece perguntando o que está acontecendo ali. Ela olha para a estação com frios olhos azuis. As empregadas se param nela ali. A rude empregada apenas vai embora sobre o afiado olhar da Liz. Bella pede para a empregada mostrar algum respeito à jovem senhorita. Mas Liz diz estar tudo bem. Vendo a expressão fria no rosto da Liz, Bella se aproxima perguntando se está tudo bem. Liz passa os dedos pelas mechas da Bella, e logo em seguida acaricia o rosto da empregada. Essa atitude é o suficiente para fazer Bella cair em lágrimas. Mas ela é reconfortada pela Liz. Com um ar sombrio, Liz pergunta a Bella se ela quer que aquela pessoa desapareça. Bella fica confusa com a estranha pergunta. Liz se abaixa, e voltando sua expressão fofa, ela diz com lágrimas nos olhos que aquela mulher é uma pessoa ruim, que machuca os outros. Bella tranquiliza, dizendo que ela não precisa ficar brava no lugar dela. Na visão daquela pessoa, ela é apenas uma pedra no sapato que está tentando atrapalhá-la. Liz não entende a expressão pedra no sapato, e Bella explica que significa que a mulher a acha irritante. Enquanto aquela mulher teve que estudar, ter uma carreira sólida e ainda passar por uma entrevista, ela simplesmente foi escolhida pela Duquesa. No entanto, isso ainda não justifica ela descontar toda a raiva e frustração na Bella. Bella também quer aprender. Ela quer ser uma empregada tão boa que ninguém poderá falar algo sobre a querida irmã mais nova da Duquesa. Liz diz entender, o que deixa Bella confusa. Mas Liz se faz de desentendida e faz uma expressão de confusão. Bella pergunta o que foi isso. Mas antes de se fazer de desentendida, Liz pergunta se está doendo muito e se a Bella quer que ela faça algo. Bella pergunta se a Liz tem certeza e obtém uma resposta positiva. Liz também quer que aquela pessoa desapareça. Raquel está errada. Ela não é o tipo de criança que a Raquel acha que ela é. Por dentro, ela é completamente distorcida e fria. Uma criança estranha. Uma criança maldosa. A irmã dela que brilha como estrela. Que é a mais linda do que qualquer um. E que dá amor e carinho a Liz por motivos que a Liz desconhece. No entanto, o primeiro presente que a Raquel deu para a Liz acabou sendo afetado pelos outros. E isso deixa a Liz de mau humor. Uma mulher está muito feliz pela Raquel ter ido até lá. Ela agradece a Duquesa por voltar.
Liz estava muito triste, pois ela pensou que a duquesa havia se esquecido daquele lugar. Raquel pergunta como ela esqueceria, já que não há nenhuma loja de roupas tão talentosa quanto aquela. Liz está se escondendo atrás da irmã toda tímida. A vendedora diz que como a Raquel não vai ali já faz muito tempo, ela ficou pensando esse tempo todo se ela acabou fazendo algo errado sem querer. A mulher então se curva e novamente agradece a Raquel por voltar. Raquel está impressionada com todo o poder que a riqueza proporciona. Toda essa bajulação não é brincadeira. A vendedora serve um chá extremamente especial que ela comprou esperando pelo retorno da Raquel. Ele é o melhor que tem no mercado em termos de qualidade. Ela então questiona se o motivo para a Raquel estar visitando eles seria por causa que ela adorava a jovem senhorita. Raquel responde que por ela também, apesar do motivo principal ser a Liz. Ela apresenta a Liz como sua irmã e pergunta se ela não é fofa. A mulher encara a Liz achando ela muito fofa e deixando a Liz extremamente envergonhada. A vendedora diz achar que Liz ficaria perfeita com aquilo que ela tem dessa vez. Mas nem a Raquel nem a gente sabe o que é aquilo. A mulher explica que é algo que ela estava preparando para mostrar para a Raquel. Mas ela não pode trazer agora por certos motivos. Raquel apenas diz entender como se não estivesse nem um pouco curiosa para saber o que é aquilo. Então ela pede à vendedora para arranjar alguém para acompanhar a Liz enquanto ela dá uma olhada nas roupas. Raquel se despede da Liz com lágrimas nos olhos, por não querer se afastar nenhum segundo da irmã, enquanto a menina de cabelos roxos chega para cuidar da Liz. Quando a Raquel sai, o olhar da Liz se torna frio. Alguém então chama a Liz, e vemos ser a menina de cabelos roxos, e com uma expressão maldosa, pergunta se a Liz não é aquela pirralha da senhorita Ans. Ela diz que todo mundo pensou que ela tivesse sido sequestrada ou morta. Mas olha só, não é que a Liz está vivendo bem? Liz se lembra daquela garota. Quando ela estava no orfanato, a senhora Ans a acusou de roubar as batatas. E por causa disso, começou a puxar os cabelos da Liz. Ao fundo disso tudo, podemos ver a garota de cabelos roxos. Enquanto a pequena Liz estava sofrendo, a mal amada estava rindo enquanto mostrava para Liz e ela que estava com as batatas. Na época, Liz tinha lágrimas nos seus olhos. Mas agora, tudo que ela tem é frieza e determinação no olhar. A menina, que a partir de agora eu vou chamar de Víbora, questiona se então a Liz tinha uma guardiã e pergunta sobre a senhora Ans. Mas com um tom frio, Liz pede para a menina não fingir conhecer ela agora que ela tem algo bom. A Víbora diz que aquilo foi assustador, mas sem tirar o sorriso maldoso do rosto, ela diz que agora a Liz precisa compensá-la, já que elas se encontraram assim. Para isso, a Liz precisa comprar bastante roupas dela. Basicamente, o que a Víbora está pedindo é para que a Liz ajude a bater a meta do mês àquela irmã dela, em consideração aos velhos tempos. Olha, se ela for pedir baseado nos velhos tempos, só vai ganhar coisas ruins, já que é isso que ela está merecendo. Machuca o orgulho da Víbora ter que fazer isso com uma criança que nem era tratada como gente. Mas se ela não bater a meta daquele mês, a Madame Meliote acabará demitindo ela. Sem contar que eu também preciso aproveitar aquela oportunidade. Nos pensamentos dela, sem dúvidas, ela conseguirá a pessoa de Alice. Aquelas ruas são um lugar onde até mesmo o nível das pessoas são levados em conta. Se você não estiver bem vestido o suficiente, pode acabar sendo expulso das lojas. A loja da Madame Meliote é que possui a maior influência naquele lugar. E foi por isso que a Víbora se esforçou tanto para conseguir um emprego ali. Foi infernal o caminho para ela conseguir chegar até ali. Mas agora ela ficará rica e viverá naquele lugar. A menina continua a falar coisas no fundo, mas a Liz não está dando a menor atenção às palavras proferidas. Ela só não queria nem um pouco se encontrar com alguém que tem relação com o passado dela, pois isso faz ela sentir como se ela estivesse sendo puxada pelos cabelos e arrastada de um doce sonho e sendo jogada na realidade. Ela tem que pensar em coisas felizes, como na sua linda e brilhante irmã. Vendo que está sendo ignorada, a Víbora começa a gritar que está falando com a Liz. Mas agora é a vez da Liz sorrir com seu sorriso maldoso. Ela rapidamente pega a xícara de chá e joga em direção à Víbora. A xícara passa de raspão e atinge o chão se quebrando. Irritada, a menina pergunta se ela é louca e se ela sabe o quanto aquilo custa. Mas a Liz diz ter apenas uma irmã. Claramente ela não gostou daquela Víbora chamando ela de irmã. A menina fica sem entender nada, mas a Liz continua. Ela diz que a irmã dela se importa muito com ela, enquanto sua mão vai dessa vez em direção à taça de suco. Liz pergunta se não avisou a Víbora, então diz que falará novamente. Liz levanta a taça e, com um sorriso, aproxima ela do rosto. Ela então derruba o suco sobre a própria cabeça, enquanto diz que não é para a Víbora falar com ela. Acho que a gente já sabe o plano da Liz para se livrar dessa Víbora, né? Mal sabe ela que mexeu com a pessoa errada. Apenas quando Raquel vê a expressão da Liz de dor e tristeza, os olhos cheios de lágrimas e o cabelo encharcado de suco, ela percebeu que as feridas do passado não seriam lavadas tão facilmente. Por que essas pessoas não podem simplesmente ignorar aquela criança sem machucá-la? Isso é por causa da história original? Porque ela precisava ser a vilã? Raquel está furiosa com a Víbora, que está completamente em pânico.
Liz ainda coloca lenha na fogueira, ao dizer com lágrimas nos olhos que aquela mulher diz que pessoas como ela não deveriam estar ali. E aquele não é o lugar dela. Raquel rapidamente corre para Liz ao ver a situação da garota, a envolvendo em um abraço. Liz continua a dizer que a Víbora diz que ela deveria saber qual é o lugar dela. A Liz deve ter se machucado e ficado chateada tantas vezes, ao ponto de nada poder curar as feridas dela. Ainda envolvendo a Liz em um abraço apertado, Raquel pede para Liz se lembrar do que ela falará agora. Não é para ela deixar que nada que os outros falem machuque o coração dela. E nunca para ela se esquecer de que ela é a pessoa mais preciosa para Raquel. Liz sorri mostrando suas verdadeiras faces, mas Raquel não consegue ver, devido ao abraço. Enquanto o olhar da Raquel também está sombrio. Cabelos loiros e olhos verdes. 2 meninos perfeitamente idênticos na aparência. Noel Noyes, o menino com o cinto de pelúcia, parece ser o menino mais reservado, enquanto Jael Noyes parece ser mais animado. O Duque de Noyes agradece a Raquel por ela ter ido ver os netos dele. Os netos são os tesouros da vida dele. Depois dos últimos acontecimentos, agora Raquel tem ainda mais certeza de que ela precisa de muito poder. Para que a Liz não se machuque mais, Raquel precisa de poder absoluto. Para que ela seja capaz de criar uma forte proteção para que a Liz não passe por mais nada sozinha. Ali, como em qualquer outro lugar do mundo, o poder é a espada mais poderosa. Então Raquel tem que transformar a família Agnus em algo muito mais poderoso do que antes. O primeiro passo para isso é criar conexões. Para isso, ela precisa conseguir a confiança de um dos 4 nobres do Império, o Duque Noyes. E para conseguir isso, ela precisará salvar um dos gêmeos que terá um fim trágico naquele dia. Apesar que isso pode demorar um pouco. O segundo protagonista masculino da história é o Duque Noel Noyes. Ele é um dos que a protagonista feminina pegou o poder emprestado para derrubar a família Agnus. Noel foi alguém que passou sua vida em reclusão por se culpar pela morte do irmão. No entanto, o jovem Noel, que estava andando por uma bastidão gelada, começou a se sentir melhor após ouvir as palavras saírem dos gentis lábios e os gestos das pequenas mãos da Santa. A Santa é amada por todos. Ninguém nunca tentou odiá-la. E com suas palavras, ela derreteu o coração gélido do protagonista masculino. Foi isso que eles falou na história. Dizem que não é bom ficar comparando isso com aquilo, mas Raquel está desesperada. Ela sabe que Alice definitivamente se arrependeu, principalmente quando estava bebendo aquela bebida gelada e sozinha no meio do nada. Por isso Raquel quer mostrar para Alice o amor e o carinho que ela tanto ansiava receber. Ela quer que Alice seja feliz. Ela quer provar que o amor que ela tem pela Alice não é algo leviano. Raquel estende 2 presentes para os gêmeos. Jael logo fica empolgado. O Duque de Noyes fica emocionado com o fato da duquesa ter até mesmo preparado presentes para os netos. As crianças abrem os presentes. Ficam perplexas ao ver que se trata de um apito. Realmente não é o melhor presente para se dar para crianças, mas entendemos as razões da Raquel. Duque explica que um apito não é um presente comum, mas é algo que pode ser muito útil em emergências. Então é um presente com um grande significado. Raquel acrescenta que as crianças nunca têm noção de onde estão indo, ou que podem acabar experienciando. Enquanto ela cuidava da irmã, aquilo veio à mente dela, e ela pensou que seria algo bom para os meninos também. Raquel ainda coloca o apito ao redor do pescoço das crianças, que saem para brincar. Confuso, o Duque pergunta para a duquesa se ela tem uma irmã, e obtém uma resposta positiva. Raquel explica que não faz muito tempo que ela trouxe a irmã para casa. O irmão tem apenas 8 anos, e é uma criança linda e adorável. Duque comenta que parece que a duquesa está passando por momentos difíceis. Mais triste, ele pergunta por que ela não trouxe a irmã, já que seria legal os gêmeos terem alguém da idade deles para brincar. No fim, o Duque é um avô normal que ama seus netos. Raquel diz que infelizmente sua irmã ainda está aprendendo a etiqueta correta. Pergunta se elas podem visitá-lo uma outra vez. O Duque ri, enquanto concorda. Ele comenta que etiqueta é o que se aprende conforme cresce. Então, não é um grande problema. De qualquer forma, a história original já tem sido distorcida desde o momento que a Raquel foi parar naquele corpo. O Duque pede para eles fazerem uma promessa, enquanto Raquel ri. Raquel pede desculpas à protagonista feminina, mas ela precisa salvar aquelas crianças. É pelo bem da Liz. Mas ela também não quer ver crianças de 7 anos passando por tamanha dor em suas vidas. De repente, alguém esbarra em um dos meninos. Uma bebida é derramada. O homem reclama que o menino tem que olhar por onde anda. Noel pede desculpas e instrui seu irmão a se desculpar também. Então vem a terrível pergunta. O homem pergunta se eles são gêmeos. O homem é o segundo filho da família Wave, Mason, e já não se dá a cara dele de mais intenções. Eles zombam do fato de crianças tão grandes ainda andarem com pelúcias, e comenta se é verdade que gêmeos sempre nascem com defeito. Essas palavras soam para Noel como um terrível transe. A duquesa nota que tem algo errado. Noel ainda está em seu transe negativo. Lágrimas começam a escorrer de seus olhos, enquanto ele pensa que diz que não era para fazer aquela festa de aniversário desde o começo. Quem celebraria o aniversário de gêmeos?
De repente, Noel começa a correr, deixando seu irmão confuso. Nem mesmo os pais dele celebram o aniversário dos filhos. Então por que as outras pessoas celebrariam? E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Será que Raquel vai ser capaz de salvar os gêmeos? Isso ficará para o próximo episódio. Muito obrigada por chegar até aqui e até a próxima!